Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam estudando bastante aí as nossas aulas, se dedicando para ser um dos melhores profissionais aí na área de edificações. Na aula passada a gente começou a falar um pouco sobre o nosso assunto de superestruturas, aí, que são aquelas estruturas que estão construídas acima da linha do solo, e a gente começou a falar sobre formas. Hoje a gente vai entrar na parte de armação. Eu acho que vocês lembram que a gente falou na aula passada que as formas eram uma das primeiras coisas a serem montadas antes da estrutura de concreto armado. E as armações são a segunda coisa a serem montadas antes de a gente fazer mesmo, constituir uma estrutura de concreto armado, que é constituída basicamente por uma mistura à base de aglomerante, né, que aí é a base de cimento. Os aglomerantes são cimento, cal e gesso. A gente sabe que o cimento é o principal produtor aí, a principal fonte de produção aí para o concreto. Junto com o aglomerante cimento, a gente vai ter agregados miúdos, agregados graúdos, que são areia e brita, e a mistura de água. E aí, depois dessa mistura de água, a gente pode fazer a dosagem de algum aditivo químico ou prever a utilização de alguma adição mineral que vai servir aí para modificar as qualidades dessa mistura mediante seu estado fresco ou endurecido, no qual o estado fresco é aquele estado na qual eu consigo fazer a moldagem, mexer, ter toda a fluidez do concreto ainda existente, e o estado endurecido é aquele na qual eu obtenho resistência mecânica. Então, eu acho que a gente consegue se ambientar um pouco aí em relação às nossas aulas passadas, e aí como é que a gente vai conseguir, né, se localizar. A partir disso, eu espero que vocês tenham tudo isso aí esclarecido na mente, para que a gente, durante a aula, possa desenvolver bastante o nosso assunto e trazer para vocês um crescimento cada vez maior, certo? Vamos começar a nossa aula. Armação para estruturas de concreto armado, falando aí de superestruturas. Lembrando, senhores, que a infraestrutura é uma estrutura que é constituída abaixo da linha de solo. Estamos aqui falando de superestruturas. A armação que é constituída para estruturas de concreto armado, ela é a base de aço. O aço é um elemento, né, que a gente chama aí de liga metálica, que ele é constituído por grande parte, né, da sua constituição feita por ferro, né, a base de minério de ferro, e ele vai ser produzido com uma adição muito pequena de carbono. Então, o aço é conhecido como uma liga de ferro-carbono, é uma liga que faz com que eu tenha características melhoradas em relação ao ferro. Eu tenho um patamar de escoamento um pouco maior, né? A gente tem uma característica de elasticidade maior. Esse material que a gente chama de aço é um material muito mais versátil a nível aí da sua região plástica, que é aquela região na qual eu vou obter bastante deformação antes da ruptura, que para nós na construção civil é de extrema importância, porque eu preciso ter um tempo, né? A gente chama desse delay do processo, da ruptura da estrutura até ela indiciar alguns sentidos de que vai romper, para que eu tenha, né, a evacuação de pessoas dentro das estruturas. Aí eu estou falando aí de estádios, residências, edifícios, igrejas, né, que são estruturas aí que vão resguardar um grande número de pessoas. É interessante que essa estrutura ela avise bem antes dela entrar no processo de ruptura. E o aço, ele trabalha muito bem a isso na região plástica, que é uma região na qual ela apresenta bastante deformação, e na região elástica ele se comporta muito bem também no processo de ir e vir a partir da inserção de cargas, né, nesse elemento metálico. Então ele deforma e retorna ao seu estado inicial sem grandes problemas, né? Então é um material bastante versátil. E lembrando aos senhores aí, como nós vimos na nossa aula passada, a estrutura de concreto armado, ela traz para mim um comportamento muito bom em relação à tensão e deformação para compressão, tração. Então, o concreto endurecido, ele é um ótimo elemento de resistência à compressão, e o aço, ele é um ótimo material que comporta-se muito bem e muito resistente à tração. Então, a união de ambos esses materiais vai me trazer aí um material único, né, que a gente não tem um material constituído aí com comportamento tão bom quanto, né. A gente pode comparar ele com a madeira, mas a gente vai falar isso ao longo da nossa aula. A madeira tem algumas desvantagens, tá? Então, é um material que ele, né, na sua composição completa, ele vai ser resistente à tração e à compressão, fazendo com que eu tenha um material muito bom aí para aplicação em vigas, pilares, lajes, etc. Ok? Vamos lá? Vamos para a nossa aula? Vamos começar introduzindo aí o que seria o nosso aço. Vamos lá. Os aços utilizados em estruturas são regidos pelas normas, no caso aí pela NBR 7480 do ano 96. Só lembrando aos senhores que a NBR ela vem sempre com um número de registro,
né, que no caso aí para esse termo é o 7480, e o ano na qual ela teve a sua última atualização, para esse caso aí o ano de 1996. Se por um acaso essa norma fosse atualizada num ano mais à frente, por exemplo, no ano 2000, a gente teria 7480/2000. Tá? Então, sempre sabendo que todos os elementos que vão constituir uma estrutura de concreto armado, seja o concreto, seja o aço, seja os arames, que a gente vai falar também dos fios, né, à base de aço, eles são compostos bastante, produzidos com bastante controle, e esse controle é previsto em norma. Então, todo o processo de produção, testes desse material, após sair da fábrica, todo esse processo aí de ligação entre um elemento e outro, é constituído a partir de ensaios e requisitos predeterminados em norma. Então, a gente está sempre trabalhando com os requisitos na qual a NBR vai nos colocar aí, que seriam os requisitos mínimos para a atuação desses materiais. Então, quando eu falo aqui da NBR 7480, 86, desculpa, que é o caso aí do aço, é uma NBR que ela vai informar características mínimas na qual esse aço ele deve apresentar. Então, são características que vão ser atingidas obrigatoriamente. Então, a partir daquela característica mínima, o que ela apresentar mais, né, além de comportamento positivo, é ótimo para a minha estrutura. O que ela apresentar a menos não é aceitável. Tá? Então, sempre lembrar disso, que os requisitos postos em norma são requisitos mínimos, eles devem ser atingidos obrigatoriamente. Se não forem atingidos, esse material dele deve ser descartado. Tá? Vamos lá voltar para a nossa introdução. A norma classifica como barra os diâmetros nominais maiores que 5 milímetros, exclusivamente obtidos por laminação a quente. A gente vai falar muito aqui para vocês em relação ao nosso processo produtivo do aço, que é um processo bastante extenso, e é um processo que prevê para a gente algumas características produtivas que a gente vai citar aqui até o final da nossa aula. Então, o aço ele é constituído aí através de várias fases de preparo de matérias-primas, que vão envolver carvão mineral e minério de ferro, que a gente chama de coqueria e sinterização. Essas duas fases vão me trazer dois produtos denominados de coque e sinter. Esses dois produtos, né, vão trazer para mim a formação de uma matéria-prima chamada de ferro-gusa. Esse ferro-gusa, ele vai ser conduzido a um processo de aquecimento, né, um processo industrial de aquecimento, e ele vai ser misturado com sucatas de aço. Essa mistura com a sucata de aço vai fazer com que esse material se transforme em um material chamado aço. Se esse ferro-gusa for levado para o aquecimento, que é a nossa última etapa aí, e não for misturado com sucata, esse ferro-gusa vai trazer a produção do que a gente chama de ferro-liga. O ferro-liga, ele não é obtido, a denominação de aço, porque ele tem um comportamento diferente. A porcentagem de carbono que vem no aço, ela advém da presença do carvão mineral, que também ele vai fornecer energia para o processo de calcinação, mas ela também advém da sucata que vai ser misturada aí ao ferro-gusa. Então, a estrutura do ferro-liga é totalmente diferente da estrutura que eu tenho, que a gente chama de aço. Tá? Então, o que a gente chama de barra aí são elementos que têm um diâmetro nominal, que é aquela que a gente pegar o fio, né, a gente pegar o elemento e cortar ele e enxergar ele de frente. Esse corte, né, circular aí deve ter no mínimo 5 milímetros ou mais. Né? Então, a gente falando de mínimo é de 5 milímetros ou mais, que vai fazer com que eu tenha a denominação de barras. E se essa barra passou pelo processo de laminação a quente, né, ela vai ter essa denominação. Se o processo for por laminação a frio, a gente diz aí que é um fio, né, que é chamado pelo processo obtido por trefilação. Então, é só para vocês colocarem na cabeça o processo produtivo do aço. Né? O aço vem da coqueria e sinterização, ambos vão produzir o ferro-gusa. O ferro-gusa vai ser levado a uma última etapa, misturado com sucata, e vai produzir o aço. Esse aço, ele ainda no seu estado líquido, né, em torno de 1.600 a 1.800 graus Celsius. Desse estado líquido, ele vai para uma série de produções que vão fazer a conformação mecânica. Essa conformação mecânica vai gerar o que a gente chama de taru, que são aquelas peças bastante brutas, e depois vão ser levados aos processos de conformação, laminação a quente ou laminação a frio. E a gente também trabalha com trefilação, que são processos de obtenção de fios metálicos, aí os arames, certo? Vamos voltar para a nossa telinha. A norma classifica como fios
aqueles com diâmetro nominal de 10 milímetros ou inferior, obtidos por trefilação. Então, sempre que a gente falar aqui de trefilação, né, a gente está falando sempre de lingotamento ou trefilação. O lingotamento ele é um processo conduzido à produção de barras e a trefilação é um processo conduzido para a produção de fios. Tá? Então, a trefilação, ela vai, mesmo que eu tenha uma dimensão aí acima de 5 milímetros, que é uma dimensão de 10 milímetros, ela vai trazer para mim a classificação de fio, certo? Vamos ao nosso próximo slide. Conforme o valor característico da resistência de escoamento, que é aquela resistência na qual eu tenho a aplicação da carga e aquela barra ela vai deformar, então essa resistência de escoamento, esse valor característico de resistência de escoamento, as barras são classificadas nas categorias CA25 e CA50. Então vamos lá, o que seria um CA25? O que é CA, professora? Quando a gente fala de CA, estamos falando que isso foi um aço produzido para a produção de concreto armado, né, que quer dizer o CA. E o 25 é exatamente a nossa resistência do patamar de escoamento, nossa resistência mecânica daquele elemento. Então, o CA25 é uma barra para concreto armado com a resistência de 25 MPa e o CA50 é uma barra para concreto armado com a resistência de 50 MPa. Então, professora, se eu tiver aqui um CP25, eu vou usar ele para quê? O CP quer dizer concreto protendido, que é a produção de aço para a execução de cordoalhas, que é no elemento que vai ser usado na produção de concreto protendido, que é um concreto especial. Tá? Então, a gente tem aí, inclusive, os elementos também em barras, que são a partir de 60 MPa, que são o CA60. A gente vai ver isso aí mais para frente. Vamos lá, voltar para a tela. Os fios são classificados na categoria CA60, então são fios na qual também são produzidos para concreto armado, porém com a resistência de 60 MPa. Professora, todo CA60 é barra ou fio? Todo CA60, todo fio é CA60. E todo CA60, nem todo CA60 é fio. Então, se vai ser fio, ele é um CA60. Mas eu posso ter CA60 em forma de barra. Isso vai também variar em relação ao seu processo produtivo e a dimensão nominal aí da seção transversal, se vai ser acima de 5 milímetros e pelo processo de trefilação. Sendo trefilação a quente, vai ser uma barra. Sendo trefilação a frio, sendo conformação, né, de laminação a quente, é uma barra. Sendo laminação a frio, ele vai ser um fio, certo? Vamos lá para o próximo. As letras CA indicam aí a característica da utilização desse material para concreto armado. E o número da sequência indica o valor, no caso aí, de FYK, que é a nossa resistência de escoamento para metais, tá? E essa resistência ela vai estar sempre em quilograma-força por milímetro quadrado ou equivalentemente a quilonewton por centímetro quadrado. Os aços CA25 e CA50 são, portanto, fabricados por laminação a quente e o CA60 pelo processo de trefilação. Como eu disse a vocês, para ser uma barra, ele precisa obrigatoriamente ter sido produzido por laminação a quente. Professora, qual a diferença, qual o problema se ele fosse laminação a frio? Nós temos uma série de problemas e consequências no processo de utilização de uma barra, para se ela fosse no processo de laminação a frio, porque a conformação mecânica dela é sempre feita através do impacto. Quando a gente fala de conformação, laminação aí a quente, eu estou falando que eu vou transformar a minha matéria-prima, né, em alta fusão, o elemento aí em líquido, né, metálico, ele vai se transformar em líquido, e esse líquido ele vai ser conformado por exatamente moldagem. A gente vai ter poucos impactos aí, e eu vou ter uma série de consequências desse impacto. Algumas fissuras internas não reconhecidas, algum processo de fissuramento superficial que vai dificultar aí o comportamento dessa barra mediante uma estrutura de concreto armado. Então, o aço ele precisa ter um ótimo comportamento no processo de inserção de uma tensão de tração, que vai fazer com que essa tensão de tração ela possa ser passada para o aço e ser absorvida por esse aço até a sua resistência máxima, que é o nosso patamar de escoamento. A gente tem que ter sempre isso em mente, porque a qualidade e característica do aço vai ser diretamente proporcional aos cuidados que foram tomados e executados no processo de fabricação.
Então, tudo isso que a gente faz, o cuidado de uma barra ser laminada quente, o cuidado de um fio ser por trefilação, é exatamente pelo sentido de que a gente tem que ter um nível de qualidade maior possível nesse material, porque quando ele for solicitado a atração, ele deve responder, porque o concreto ele não obtém uma boa resistência à tração. Ele possui sim uma resistência à tração, mas é muito baixa, né, em torno aí de um décimo ou até, não sei se estou falando correto os valores, porque isso varia muito em relação a cada mistura, né, se vai ser usada fibras de carbono, se não vai ser usado, como é que é. Então, essa resistência é muito mais baixa do que uma resistência à compressão, que é o que ele foi produzido para resistir, certo? Vamos lá, vamos para o próximo. A indicação da NBR, a NBR de utilização aí para as estruturas de concreto armado, é uma NBR com o número sequencial de 6118. E essa indicação que está aí no slide é de 2003, mas já temos uma norma atual de 2014, que esses valores ainda são os mesmos. Tá? Então, a massa específica do aço em torno de 7.850 quilos a cada metro cúbico. Então, só para a gente ter noção, se eu for juntar 1 metro cúbico de aço, eu vou ter ali um peso de 7.850 quilos, é considerável, né? A gente vendo aí que o peso específico aí que vai girar em torno do concreto é 250 quilos a cada metro cúbico, a gente tem uma diferença considerável aí em relação do concreto, né? Só para a gente ter uma noção visual aí do que seria esse peso. Vamos lá voltar para o slide. O coeficiente de dilatação térmica é 10 a menos 5 graus Celsius, tá? Então é um coeficiente muito próprio exatamente do material metálico. E o módulo de elasticidade em torno de 210 gigapascal ou 210 mil MPa, que é o gigapascal, vai ser 210 aí vezes 10 a terceira, tá? É só a questão da mudança da minha unidade, certo? Vamos voltar para o slide. A indicação da NBR para o aço da NBR 6118 é que, para que um aço seja considerado soldável, sua composição deve obedecer aos limites estabelecidos na NBR 8965. Quando a gente fala de aço soldável, é exatamente a execução da solda nesse aço. Então, quando a gente vai constituir estruturas de concreto ou vai constituir estruturas aí que vão ser formadas em aço mesmo, esse aço ele deve ser soldado em alguns pontos. Então, para que ele seja considerável passível de solda, ele deve ter a composição obedecendo os limites estabelecidos na NBR 8965. E a emenda desse aço, vamos lá voltar para o slide, a emenda desse aço, vamos voltar para o slide, por gentileza. A emenda do aço soldada deve ser ensaiada à tração segundo a NBR 8548. Então, a grande preocupação desse aço ser soldado e ainda essa solda obter uma resistência mínima em relação às características de tração, é que esse aço ele vai ser submetido por solda e dessa solda a gente vai ter a submissão dessa solda por uma resistência à tração. Então, eu vou inserir naquela estrutura uma solda. Essa solda ela vai ter que ter uma característica de resistência mínima para que quando a força de tração agir na minha estrutura, na minha armação, esse aço ele consiga responder e não vá romper na solda que foi inserida, certo? Então, a gente tem normas que fazem a orientação desse tipo de utilização, certo? A 8548 e a norma passada que eu falei a vocês. Vamos lá voltar para o slide. A carga de ruptura mínima medida na barra soldada deve satisfazer o especificado na NBR 7480 e o alongamento de sobrecarga deve ser tal que não comprometa a ductilidade da armadura. Os materiais dúcteis são aqueles na qual, no processo de ruptura, antes dessa ruptura acontecer, nós temos uma grande deformação plástica. Então, a ductilidade é a capacidade que o material apresenta de se deformar antes de romper. Então, essa ductilidade ela deve ser algo pulsante nessas armações, porque eu preciso que ela deforme bastante antes de romper, porque essa deformação é o que vai fazer com que eu tenha evacuação de ambientes na qual essa estrutura está construída. Então, a ductilidade da armação, né, que a armação nada mais é do que a junção de barras, fios em um elemento metálico só, junto, é necessário que eu tenha a observância dessas indicações mínimas aí, para resistência de solda, para resistência de barras, a característica de seções mínimas do aço, todas devem ser respeitadas, porque no momento em que essa armadura for trabalhar a tração, ela tem que aí atender às resistências mínimas previstas em norma, ok? Vamos lá para o próximo slide.
O aço, ele possui alguns tipos de superfície. E aí, a superfície pode ser lisa, ela pode conter nervuras ou ela pode conter entalhes, né? Então, vamos ver o que é isso aí. Um tipo de barra, que é chamada de barra lisa, que é uma barra de Ca25, ela possui um coeficiente de conformação superficial, que é chamado de NB/AN1, de 1 em ambos os coeficientes. Professora, é interessante a gente falar sobre em relação à textura superficial da barra, porque se eu estou falando aqui de uma estrutura de concreto armado, eu estou falando que o concreto e o aço, juntos, vão ser um elemento único. Eu estou dizendo que quando aquele elemento for solicitado a compressão, aquele concreto vai responder a essa compressão. Quando aquele elemento for solicitado a tração, o aço que está interno naquele concreto vai responder à tração. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter uma ligação muito forte entre a superfície metálica e a minha mistura de concreto. Então, para que essa ligação entre esses dois elementos seja muito forte, eu não posso ter uma barra lisa, né? Então, vamos lá analisar o seguinte. É que eu tenho aqui, como se essa aqui fosse a minha armadura, e aqui eu tenho a minha mistura de concreto. Quando eu tiver uma solicitação de tração, o concreto ele vai estar junto do aço, né? Eles estão aqui agarradinhos, vai fazer com que ambos venham, né? O concreto, que é a minha mão, não tem uma grande resistência à tração, mas o aço está junto dele, né? Então ele vai ser solicitado conjuntamente. Ele não está suportando essa carga porque ele não suporta. O aço que está internamente, ele está fazendo, às vezes, aí, da solicitação à tração. Mas vamos dizer que essa ligação aqui, concreto-aço, seja uma ligação com uma barra lisa. Então, se eu tiver uma solicitação à tração, né, essa barra ela vai se movimentar ao longo da minha estrutura de concreto. Então, ela não vai estar presa, né? Então, o aço ele não vai ser solicitado. Ele vai ser puxado através da minha estrutura. Então, as barras lisas são usadas para situações específicas, porque para estruturas de concreto armado a gente não consegue ter uma boa aderência entre concreto e uma estrutura de superficial metálica se eu não tiver ranhuras ou entalhes, tá? Vamos lá voltar para o slide. A barra, que é chamada de barra entalhada, para Ca60, ela vai ter um NB de 1,2 e um N1 de 1,4. E a de alta aderência, que é o Ca50, ela vai ter um NB de maior que 1,5 e um N1 de 2,25. Então, sabendo aí que um coeficiente de conformação superficial entre 1,5 e 2,25 é o melhor que a gente tem aí para a utilização em estruturas de concreto armado. Justamente por esse motivo que eu preciso ter os dois, né, agindo conjuntamente em um processo aí, quando eles são solicitados a tração ou a compressão, certo? Vamos voltar para o próximo slide. Tipos de superfície aí para vocês terem noção, né, que a gente tem ali uma barra alisa do lado direito, que vocês estão vendo aí. As barras que são ranhuradas, que são as que a gente utiliza aqui, essas são as lisas, a gente está vendo aqui, elas não possuem nenhuma ranhura, não são dentadas, não são entalhadas, tá? Essa aqui, ó, que é a que está a marca, né, que é uma das maiores produtoras aí do mundo, e a gente traz o 50, que é a resistência aí do patamar de escoamento, que é o FYK, e isso aqui é uma barra entalhada, né? Vocês estão percebendo que esses entalhes, que são esses dentes aqui, eles vão entrar em contato com uma mistura de concreto. O concreto, como é fluido, ele vai penetrar por dentro desses dentes, né? E ela vai fazer com que essa barra ela tenha uma junção muito mais forte no processo de ação de tração-compressão. E essas barras aqui que são dentadas, né, que são barras utilizadas especificamente, e aí tem diversas bitolas e diversas utilizações. Vamos voltar lá para o slide. O aço, ele possui algumas características geométricas. Então, o meu comprimento máximo da barra, aí vai ser de 11 metros, e ele possui uma tolerância de 9%. Então, vamos dizer aí que eu vou ter uma barra produzida com no máximo 11,5 metros ou no máximo próximo de 12 metros. Né? Então, a gente não tem muita variação em relação a isso, porque como as barras elas possuem uma dimensão muito maior do que a outra, fica difícil o processo de condução logística.
O que é isso, professora? Então, se você vai ter uma barra com mais de 11 metros, como é que você vai fazer, né, o transporte de um elemento tão esbelto assim, né? A esbeltez é uma característica de relação entre comprimento e dimensão aí de seção transversal. Você sabe que é um elemento, né, que vai ter aí, sei lá, 5,5 milímetros, ou 6,5, ou 12,5, para 12 metros. Imagine você como é que é fazer a logística de levar, trazer, até mesmo manipular, cortar, dobrar, amarrar, então vai ser muito difícil. E aí esse processo, quando essa barra ela for maior que esse tamanho, você também tem uma série de problemas. Você pode ter dobraduras muito fortes, você pode ter chicoteamento aí no processo de condução, então tem uma série de características que não valeriam a pena. Então também não teria condições de você ter uma barra de 11 metros, você não tem elementos estruturais dimensionados com uma barra de 11 metros única, sem emenda, então isso aí a gente não seria de utilização fácil, não seria comum, então não é executado, certo? Vamos lá ver as outras características geométricas. Permite a existência de até 2% de barras curtas, porém de comprimento não inferior a 6 metros. Então, em geral, o processo produtivo das barras leva em consideração que o máximo é 11 metros, mais ou menos 9% desses 11 metros, ou barras curtas com no mínimo 6 metros, e aí mais ou menos, na verdade, mais de 2% da produção aí sendo de barras curtas, não inferior a 6 metros. Todas as barras nervuradas devem apresentar marcas de laminação em relevo. Essas marcas a gente viu aqui nas barras, vocês estão vendo aquela ali do lado esquerdo que tem o símbolo, né, da Gerdau 50, exatamente o FYK, que é o 50, e a marca da barra, né, que aí está conduzindo também a um selo de qualidade. E isso aí ele é obrigado a apresentar, tá? Porque a gente não pode perceber o seguinte, eu não posso ir atrás, né, de uma barra, eu estou lá, comprei uma barra de aço, então, sei lá, essa barra qual é? Não tem um papelzinho pendurado, não existe uma nota fiscal, não existe não existe. O que aqui tem que existir é exatamente isso daqui, ó. Essa comunicação de resistência na própria barra, no corpo da barra, que faz com que essa barra ela consiga ser destacada para sua utilização, ou seja, selecionada para a utilização já no primeiro visual, sem necessidade da gente estar indo atrás de fornecedor, ou de fabricante, ou de puxar nota fiscal, para evitar aí erros de comunicação e erros aí que vão conduzir a erros muito maiores, né? A gente está sabendo aí que o aço, ele é a alma do negócio, né? Porque o concreto, ele é um ótimo material, ele é um material que ele tem impactos ambientais, a gente sabe disso, mas é um material que corresponde muito bem ao processo aí de mistura de aglomerante, areia, brita e água, né, que é uma mistura aí que tem tudo para dar errado, né, são elementos sólidos misturados aí com uma pasta, que é a mistura de aglomerante mais água, à base de calcário, e isso aí vai fazer com que, ao longo do tempo, endureça e, junto com o aço, se conduza a um dos melhores materiais aí para serem utilizados em estruturas. Então, quando a gente fala aí do aço, o aço ele está ali exatamente para participar daquele processo, fazendo com que a minha estrutura ela corresponda a diversos tipos de solicitação. Por quê? Quando a gente falou aqui, quando eu falei para vocês, mostrei o concreto, né, que é a minha mão, e o aço que está internamente, essa comunicação tração-compressão, a gente só vendo ela por uma direção é muito fácil, né, mas esse elemento, vamos pensar que isso aqui seja uma viga, ele vai ser sempre solicitado central, lateralmente, diagonalmente, por diversos tipos de ações. Seja ações de peso próprio, ações de tração direta, ação de tração indireta, compressão e etc. Então, flexão, né? Flexotorção, puxar e rodar, certo? Tudo isso vai ser resistido pelo aço. Então, tudo o que é projetado para conduzir a estrutura a responder por aquela solicitação, vai ser conduzido em um projeto que a gente chama de projeto estrutural, na qual ele vai prever o tipo de aço que deve ser utilizado, o tamanho das barras na qual vão ser utilizadas para aquele detalhe que vou mostrar a vocês como é que aparece, e se eu possivelmente vou apresentar alguma emenda, né, dependendo do tamanho do meu elemento estrutural, em geral eu tenho várias emendas, eu vou projetar o tamanho dessa emenda, o tamanho do braço de ancoragem, né, o tamanho desse elemento, quanto ele vai passar, quanto ele vai ficar, tá? A ligação entre os pontos através de fios
que são os CA60, que a gente chama de estribos, que vão resistir exatamente a essas forças que vêm de forma diagonal, que a gente chama de força de cisalhamento, tá? Que vai fazer com que esse meu elemento resista muito ao longo do tempo, e aí ele vai resistir tanto a tração, compressão, quanto a forças que estão aí em direção cortante, que a gente chama de cisalhante, tá? Então, tudo isso vai estar exposto em um projeto estrutural. Nesse projeto estrutural, a gente vai ter a delimitação de barras, formas de ligação, como é que elas devem ser posicionadas, quantas barras eu vou ter na parte positiva, que é embaixo, e quantas barras eu vou ter na parte negativa, a partir da solicitação do meu elemento estrutural. Então, se eu tenho uma laje, para a gente entender isso daí. Se eu tenho uma laje, né, em concreto armado, que vai ser conduzida para a produção de uma residência só para coberta, eu vou ter uma solicitação de peso próprio, eu vou ter uma solicitação da ação do vento, solicitação do peso das telhas, eu vou ter uma solicitação de um peso aí, em geral, muito simples. Mas quando eu vou fazer uma laje para receber um próximo pavimento, e na qual esse próximo pavimento seja uma academia, por exemplo, que eu acho que é uma das que a gente possui fora aí, a parte de projeto para indústrias, né, que são aí para galpões industriais, esse peso que eu vou receber para uma academia aí é um peso bem elevado, tá? Então, eu preciso prever exatamente peso de máquinas, pessoas, diversas pessoas ali transitando naquele ambiente sem variação, porque você vai ter toda hora passando pessoas ali e máquinas com pesos concentrados ao longo de muito tempo, porque você não tem movimentação dessas máquinas. Tá? Então, a gente também tem que prever tudo isso. E a posição de barras e ligação entre essas barras deve acontecer exatamente, né, serem explicadas detalhadamente no projeto estrutural, certo? Vamos voltar para o slide para a gente ver isso detalhe a detalhe. Os diâmetros padronizados pela NBR. 7480 de 96... são para barras 5, 6.3, 8, 10, 12,5, isso aí, valores em milímetros, 16, 20, 22, 25, 32 e 40. Professora, como assim, né? Como é que a gente vai dimensionar pelo diâmetro? A gente vai sempre calcular no projeto estrutural a área de aço, sempre respondendo aí que as normas que vão conduzir ao projeto estrutural, a gente não tem um valor máximo de área de aço, a gente tem sempre um valor mínimo, mas aí sabendo que se eu tiver uma grande densidade de aço naquela região projetada, eu posso fazer escolhas aí diferenciadas para que eu não tenha uma densidade tão grande de aço assim, e eu não tenha um peso tão aumentado assim, aí a gente vai conduzindo as projeções. Mas esses diâmetros aí das barras, eles vão ser no máximo aí de 40, porque esses diâmetros eles vão trazer para mim uma comunicação entre barras e fios. Quais os tamanhos de fios, né? A partir da minha dimensão, quem vai fazer toda aquela estrutura de armação, né? A gente vai chamar aí de armador, mas o armador ele vai conduzir a exatamente as características do meu projeto estrutural, né? Ele vai analisar o que está no projeto estrutural e ele vai ser a pessoa que vai executar as ligações que estão ali naquele projeto estrutural. Como assim, professora? No projeto estrutural, a gente vai ter, né, a distribuição de barras, então ele vai dizer, eu vou ter 5 barras, sei lá, de 3 metros, 3,5 metros, ligadas a fios CA60 com tamanho X, e solda ou não solda, ser por emenda, né, por torcimento. Então, tudo isso vai ser respeitado. E o armador vai pegar esse projeto estrutural e ele vai analisar o que ele precisa fazer. Ele vai ter as barras lá no seu depósito, ele vai retirar essas barras do depósito, cortar essas barras aí a partir dos tamanhos que vão ser descritos no projeto estrutural. Depois desses cortes, ele vai montar todos os desenhos que estão ali naquele projeto estrutural. Então, ele vai ligar barras com os fios, fazendo com que a gente tenha o que a gente vai ver agora. Vamos lá ver só os diâmetros dos fios para a gente ver como é que é feito esse trabalho do armador. Os fios vão ter diâmetros de 2,4, 3,4, 3,8, 4,2, 5, 5,5, 6, 6,4, 7, 8, 9,5 e 10 milímetros. Vocês estão vendo aí que os fios, eles têm um tamanho máximo de 10 milímetros. E as barras possuem um tamanho mínimo aí, quando a gente fala de diâmetro, né, da seção transversal, um tamanho mínimo de 5 milímetros. Tá? Então, vai de 5 a 40 e os fios
até 10. Lembrem-se aí que para ser barra, ela precisa ter passado pelo processo de laminação a quente. E para ser fio, ela precisa passar pelo processo de trefilação, certo? Então, vamos ver aí o nosso produto final. O nosso produto final é exatamente esses dois elementos que vocês estão vendo aí. Nós vimos na aula passada a constituição de formas. E as formas eram elementos que vão fazer com que eu molde a minha mistura de concreto e posicione a minha armadura. Então, vamos por partes. Professora, a gente falou aqui que a gente tinha aqui uns caixilhos, né, que são elementos de madeira maciça, que iam fazer a posição do meu elemento estrutural. Então, eu vou ter a posição do meu elemento, né, a gente vai ter sempre, quase sempre, na verdade, que as dimensões desse pilar vai ser as dimensões retangulares. Então, os meus caixilhos aqui, eles vão estar delimitando onde a forma vai ser encaixada. Então, esse pilar aqui, ele vai ter como centro, né, o eixo central, a minha armadura. E vocês percebem aqui, no detalhe, que eu tenho uma armadura por dentro, que a gente chama isso de espera. Eu peço só para aumentarem a figura para vocês verem isso. Internamente eu tenho algumas barras que já vieram, né, da minha estrutura inferior e que elas possuem aí umas esperas que vão fazer com que exatamente eu espere, né, a próxima estrutura ser encaixada. Eu não sei se vocês lembram na aula passada que eu falei que as características de distribuição de carga entre os elementos verticais, né, lógico, de um edifício, no caso de uma planta para outra, vão ser a distribuição aí de cargas centradas. Então, essas cargas, elas vão sempre ser aplicadas no centro de cada elemento estrutural. Então, essas esperas estão exatamente posicionando o meu próximo elemento, né, que vai ser o elemento que vai ser constituído com essa armadura mais alta, e aí ele vai estar encaixado exatamente nessas minhas esperas, que foi a continuação do meu elemento inferior, né? E aí essas esperas vão fazer com que eu encaixe exatamente a minha armadura, centralizando a minha distribuição de carga, né, de planta a planta. Então, vocês percebem que a gente viu isso na aula passada? A gente falou muito dessa localização aqui e que as minhas formas eram fabricadas em madeirite. O madeirite são constituições aí de madeira transformada, fabricadas a partir de laminação das nossas toras aí de árvore, e elas são unidas por adesivação e prensamento, tá? Então, o madeirite, ele vai suportar aí, a depender do cuidado que a gente tiver com essa obra, né, com essa utilização de 2 a 3 obras. É interessante passar sempre um elemento aí que faça a desforma mais fácil, que a gente chama de desmoldante, tá? Para que eu tenha aí a superfície dessa forma sempre intacta, certo? Então, eu vou fazer a constituição da minha armadura. Essa armadura aqui, com um detalhe mais próximo, a gente percebe que eu vou ter a constituição aqui de várias barras. Essas barras, elas possuem um diâmetro, né, normatizado pelo projeto, né, um projetista lá, o engenheiro civil, analisou, né, a solicitação de carga aí dessa laje, ou desse pilar, ou dessa viga. A partir da solicitação dessa carga, ele distribuiu essa solicitação para os elementos estruturais e percebeu que essa solicitação, ela iria ser suportada pelas barras, né, vocês estão vendo que elas são barras entalhadas, e essas barras entalhadas aqui distribuídas na seção a partir da sua solicitação, certo? Então, aqui a gente vai conseguir fazer, né, todo esse desenho que está posto aqui, exatamente com a utilização do que a gente chama de fios, ou arame, né, que a gente chama popularmente de arame. Então, vocês percebem que essas barras estão presas em pontos, né, fixos, e esses pontos estão sendo unidos aí pelos fios ou arames, esses arames que possuem aí uma resistência de 60 MPa. Quando a gente fala de solda, esses elementos, em geral, eles são soldados nessa ligação ponta a ponta, tá? Então, isso vai fazer com que eu tenha uma resistência tanto à tração, que seja uma resistência à tração nessas barras maiores, a resistência também à tração nos momentos que eu vou ter flexão aí em pontos centrais desses elementos, e essa passagem aqui dos nossos arames ou dos nossos fios, que são chamados de CA60, acontece aqui fazendo também
tanto o posicionamento correto dessas barras ao longo do elemento, quanto, né, fazer com que evite a propagação da minha resistência, aí, no caso da minha deformação das forças cisalhantes. Então, essas armaduras aqui, que são os fios, vão estar compondo o meu elemento, evitando com que ele transporte essas fissuras, né, que são conduzidas a partir da força de cisalhamento para os meus outros elementos e conduza isso aí à ruptura. Tá? Então, isso é um detalhe, a gente percebe que tudo isso aqui está conduzido dentro dessa armadura. Então, qual a grande preocupação de nós como engenheiros ou como técnicos de edificações a gente tem que ter? Ah, professora, porque muita gente fala que a questão de estágio é só contar o número de barras e saber se a gente tem... Porque a grande característica para que isso aqui funcione a nível de resistência mecânica de uma estrutura é se eu conseguir respeitar a minha formatação do projeto estrutural. Então, o que é isso? Se o armador montou essa estrutura aqui, esse emaranhado de aço, com uma barra a menos, você vai ter uma resistência bastante reduzida e, a depender da posição dessa barra, eu posso ter a ruptura desse elemento. Então, é muito interessante fazer a contagem das barras no projeto estrutural e contar essas barras no meu elemento para ver se eles foram conduzidos, porque a gente é ser humano, né, e os seres humanos eles também erram. Então, pode ser que na hora da montagem da armadura você tenha tido, né, a falta de atenção e aí o armador colocou de forma diferente, com um a menos ou até mesmo um a mais, né, que também influencia na sua resistência aí ao longo do tempo. E a ligação desses elementos também, a distância entre os meus arames, que são os nossos fios CA60, é uma distância que a gente chama de distância de estribos, que é uma distância que também deve ser respeitada. Professora, que besteira, né? Qual a diferença de eu ter esse arame um pouco mais para cá, um pouco mais para lá? A resistência ao cisalhamento ela deve acontecer, né, em distâncias padrão, porque isso foi previsto em projeto estrutural. Se por um acaso você, vamos dizer assim, eu não coloquei esse estribo aqui do meio, eu só tenho esse e esse. A força de cisalhamento que vai agir nesse centro, ela vai ser conduzida ao longo do meu elemento estrutural e eu não vou conseguir obter um elemento estável e com resistência mecânica ao longo do tempo. Então, a distribuição aí em relação aos tamanhos aí desses meus estribos também deve ser respeitada. Deve ser algo que deve ser também analisado no processo de lançamento dessas estruturas. Um outro detalhe que a gente tem aqui, para a gente fechar nossa aula, para a nossa formatação da estrutura de concreto armado, é simples, porém de extrema importância. Esse elemento estrutural aqui, ele vai ser constituído pela minha armadura e a mistura de concreto que vai ser moldada por essa forma. Essa forma, ela vai estar encostada na superfície do meu elemento estrutural e ela vai fazer com que o meu elemento estrutural ele tenha uma forma conduzida aí exatamente pelo contato do concreto com a minha forma, né? Essa forma, né, que vai ser conduzida aí pelo concreto, ela deve respeitar a distância mínima que eu tenho entre a minha superfície de armadura e a minha superfície exterior desse elemento. Por quê? A nossa principal preocupação nas estruturas de concreto armado é que a minha armadura, que é algo que eu tenho bastante frágil em relação ao processo corrosivo, né, se ela estiver exposta, ela corrói com muita facilidade, principalmente em cidades, em ambientes marinhos, né, que a gente tem aí a maresia carregada de sais, que é o que faz com que a gente tenha uma corrosão acelerada. A distância entre a minha superfície metálica e a minha superfície de formas é uma distância que deve ser padronizada com no mínimo 5 centímetros. Eu tenho que ter uma espessura mínima de 5 centímetros. Como é, professora, que isso vai acontecer? Como é que eu vou conseguir fazer isso, né? Se minha forma está aqui e se a forma andar, se a forma se movimentar e eu não tiver a posição desse elemento, né, ou ela encostar muito na minha armadura, isso não pode acontecer. Então a gente usa, vocês estão vendo aqui, ó, só para aumentar a imagem para vocês derem um detalhe maior, existem algumas peças aqui em sentido circular, né, que elas parecem umas rosas, e essas rosas, elas vão estar delimitando exatamente a distância entre a superfície metálica e a superfície do elemento estrutural. Essa distância aqui, a gente chama esses elementos aqui, essas peças de espaçadores, ou a gente chama aí popularmente, né, quando elas são fabricadas de maneira mais rústica, de cocadas, né, que chama isso em obra de cocadas, mas são espaçadores que vão forçar exatamente com que esse meu elemento estrutural possua a distância específica de projeto, certo? Qual a grande característica de eu ter esse cobrimento, que a gente chama essa distância de cobrimento? É a proteção mecânica da minha armadura. Esse cobrimento ele também vem contribuir
para a resistência mecânica desse meu elemento estrutural, mas principalmente para fazer a proteção dessa minha armadura ao longo do meu elemento estrutural. Ele tem que fazer essa proteção, ele tem que fazer essa comunicação de proteção do ambiente externo e da sua armadura para que evite que os elementos aí que a gente fala que são agressivos, que são elementos que vão entrar em interação química com o aço e fazer com que ele tenha processo corrosivo, que são a base de cloretos, a base de sulfatos, o próprio dióxido de carbono que agem nesse elemento aqui, fazendo com que ele perca a sua resistência de tração. Se o aço perde a sua característica de tenacidade, de rigidez e de resistência, a gente vai ter aqui um elemento puramente concreto que só vai resistir à compressão. E qualquer tipo de esforço que eu tiver, a tração, flexotração ou flexocompressão, a gente não vai ter a ação aí do aço. Só para rapidinho explicar a vocês como é que acontece a corrosão, né? A característica de um concreto poroso, que é um concreto que permite a passagem de elementos aí por sua constituição, vai fazer com que eu traga, né, elementos salinos, à base de cloreto ou dióxido de carbono ou sulfato, para dentro da minha constituição da estrutura de concreto armado. O pH do meu concreto gira em torno de 12, 12,5, 13, né? Aí é um pH bastante básico, que a gente chama de pH alcalino. E ele vai inserir dentro dessa minha estrutura, através dos poros, um elemento que vai diminuir o pH em diversas diferenças. Né? O cloreto vai fazer com que o pH seja diminuído de forma pontual e o dióxido de carbono ele faz com que o pH seja diminuído de forma generalizada. Então o pH ele vai baixar, ele vai sair de 12,5, 13 para um pH mais próximo do neutro, então a gente vai ter aí uma destituição, né, dessa característica do pH básico. E esse pH básico ele gera para mim ao redor dessas barras o que a gente chama de camada passivadora ou camada de óxidos. Em um pH que não seja alcalino, essa camada ela não existe mais. Mas essa camada ela serve para proteger essas armaduras. Então, se eu não tenho mais essa camada, eu não tenho mais a proteção dessas armaduras. Tá? Então, é muito interessante que a gente tenha o respeito com esse cobrimento que vai estar permeando nossas estruturas aí, que vai ser conduzido pelas formas e também pelos espaçadores aí, para que a gente tenha a constituição de uma estrutura de concreto armado. Ok? Vamos ficar por aqui hoje, nós nos vemos na próxima aula. Se dediquem, estudem, mandem suas dúvidas, conversem conosco, a gente está aqui para ajudar vocês mesmo, tá? Um grande abraço, tchau!